Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Naquele tempo, Jesus andava por cidades e povoados, pregando e anunciando a boa nova do reino de Deus. Os 12 iam com ele, e também algumas mulheres, que haviam sido curadas de maus espíritos e doenças. Maria, chamada Madalena, da qual tinha saído 7 demônios. Joana, mulher de Cusa, alto funcionário de Herodes. Susana e várias outras mulheres que ajudavam a Jesus e aos discípulos com os bens que possuíam. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus irmãos e minhas irmãs, estamos no Evangelho de São Lucas, capítulo 8, do versículo 1 até o 3. Esse Evangelho dá a impressão assim que é como se Jesus estivesse agora fazendo um resumo de todo o seu ministério até agora. Jesus que foi para o deserto, foi batizado por João Batista, depois passou aquele 40 dias jejuando, foi tentado pelo demônio, ele venceu o demônio. Depois ele foi para a sinagoga de Nazaré. Ali ele abriu o livro do profeta Isaías. O Espírito do Senhor repousa sobre mim. Em seguida, Jesus disse que tudo aquilo que estava se falando no livro do profeta Isaías, capítulo 61, depois você lê essa passagem que é linda, estava se realizando nele. O pessoal de Nazaré não entendeu, não tiveram fé, quiseram jogá-lo no precipício. Aí Jesus passou pelo meio dele, porque ainda não tinha chegado a hora de ele dar a vida por nós. E ele vai para Cafarnaum, e lá em Cafarnaum ele começa a fazer curas, milagres. A primeira coisa que acontece quando ele entra na sinagoga de Cafarnaum, ele expulsa o demônio de uma pessoa. Depois ele cura a sogra de Pedro, porque a casa, na verdade, a casa de Pedro ficava ali do lado da sinagoga de Cafarnaum. Depois ele chama os discípulos, escolhe os 12, começa a pregar o evangelho e tal. E aqui começa a dizer, dizendo assim, ele andava por cidades e povoados, pregando e anunciando a boa nova do reino de Deus. Os 12 iam com ele. E aí, agora ele mostra mulheres que foram libertadas dos espíritos maus, de doenças, e aqui frisa Maria Madalena, que expulsou 7 demônios dela. Aqui tinha Joana, a mulher de Cusa, um alto funcionário de Herodes, até uma mulher que tinha o esposo ali, que era funcionário de Herodes. Até essa mulher estava seguindo Jesus e ajudava Jesus com as posses que ela tinha. Elas estavam ajudando os apóstolos e a Jesus também. Pessoas que mudaram de vida e passaram a seguir Jesus. Pessoas que tinham uma vida mundana, uma vida errada, e seguiram Jesus, abandonaram a vida velha e passaram a andar com Jesus. Pessoas que não tinham sentido na vida delas e agora a vida delas passou a ter sentido em Jesus Cristo. E Maria Madalena, ela seguiu Jesus até o momento que Jesus foi levado para ser crucificado. E Jesus foi crucificado e ela estava lá. E naquele domingo da ressurreição, ela foi lá para ungir o corpo de Jesus, porque não tinha dado tempo para fazer isso antes.
ela encontra com Jesus. Eu vi o Senhor, depois ela disse para os apóstolos, porque Jesus disse que era para ela ir falar para os apóstolos a respeito dele que havia ressuscitado. Não abandonou mais Jesus. Estou entendendo, meus irmãos? A nossa vida com Jesus é assim que deve ser. Nós não podemos hoje dizer eu sou um convertido, eu sou de Jesus Cristo e amanhã já não estou mais andando com Ele. Já não quero mais saber dele. Estou na mundanidade. É por isso que Jesus diz que aquele que perseverar até o fim será salvo. Não é tanto o que se converte, o converter-se, eu sempre falo isso, é o pontapé inicial. Agora a perseverança, essas mulheres perseveraram até o fim. Tanto que a igreja canonizou Maria Madalena, Santa Maria Madalena, que nós rezamos tanto. Como é que está a tua vida? Você está naquele fervor inicial, aquele momento em que você se converteu realmente e está naquele ardor, naquela graça toda? Ou você já está ficando murcho e já está com saudade da vida velha? Voltar para a vida velha significa voltar para a perdição eterna. Nós precisamos olhar sempre para frente, como Maria Madalena e essas mulheres. E é importante notar que até as posses que ela tinham, provavelmente elas estavam voltadas e colocando a riqueza como centro da vida delas, elas viram que a riqueza já não era mais o centro da vida, agora a riqueza era Jesus Cristo. Então, a riqueza material, ela ajuda Jesus Cristo, ajuda a igreja. Na primeira leitura hoje, está na carta de São Timóteo, capítulo 6, do versículo 2 até o 12, São Timóteo vai dizer que a raiz de todos os males é o amor ao dinheiro. A raiz de todos os males. E ele vai dizer, porque nada trouxemos ao mundo, como tampouco nada poderemos levar. Tendo o alimento e o vestuário, fiquemos satisfeitos. Os que desejam enriquecer caem em tentação e armadilhas, em muitos desejos loucos e perniciosos, que afundam o homem na perdição e na ruína. O que você tem feito com a riqueza material? Você tem ajudado o pobre? Você tem ajudado a igreja que precisa, para as coisas que precisam restaurar? Ou você está agarrado ao dinheiro? Aquelas mulheres que encontraram o verdadeiro sentido da vida dela, passam a desprezar a riqueza material para agora abraçar a riqueza espiritual. E onde é que elas estão? No céu. Elas chegaram à meta dela, porque elas entenderam que a verdadeira riqueza é Jesus Cristo. Essa é a nossa riqueza. Não vamos abandonar, porque o diabo vai fazer de tudo para que nós abandonemos. Não vamos abandonar, porque a nossa riqueza é Jesus Cristo e vamos perseverar no Senhor até a morte. Como Maria Madalena, como Maria, como Joana, mulher de Cusa, Susana e tantas outras pessoas. E aí na história da igreja nós vamos vendo tantas pessoas que colocaram Jesus em primeiro lugar. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado, e a sua mãe Maria Santíssima,
e desça sobre você a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Vamos seguir Jesus até a morte? Não abandone o Senhor.